Você cita bastante sua mãe. Se você me permite perguntar, seu pai, qual é a relação com seu pai? Olha, o meu pai, ele foi pai muito jovem, ele foi pai com 17 anos, né? E ele não, embora ele sempre tenha tido uma presença materna e paterna excepcionais, ele não soube ser 1% pai, né? O meu pai, ele eu nem sabia que eu era gay e eu já apanhava por ele achar que eu era, ou por eu ser feminino, ou por eu gostar de bruxas, gnomos, duendes no quarto, ou por eu ter ervas, ter plantas no quarto, era coisa de viado, ou por eu, enfim. Então eu sofri uma opressão, eu sofri muito com o meu pai. E pra te entender, dos meus 0 aos 7 anos eu morei com a minha mãe, nos fundos da casa da minha avó. Dos 7 até os 12, eu fiquei com a minha avó. E a minha mãe foi trabalhar fora, na cidade vizinha. Nesse período dos 7 aos 12, 3 anos depois, minha avó morre. E eu fiquei com meu tio, irmão do meu pai e a minha tia. E essa minha tia que me agredia. O meu pai esporadicamente aparecia, né? Porque ele construiu outra família, não teve filhos nessa época, mas se casou, teve várias mulheres e simplesmente esqueceu que tinha filho. Não pagava pensão para minha mãe, que não pôde me sustentar porque não tinha pensão nem apoio do meu pai. Isso dificultou muito as coisas, aonde minha mãe disse: a família do teu pai tem dinheiro, eu optei por te deixar com o teu pai. Minha mãe, claro, minha mãe sempre esteve ali, sempre vinha me ver, mas eu tinha uma vida de rei com a família do meu pai, que eles tinham mercado e tinha muito dinheiro. Mas o meu pai sempre foi opressor, sempre nossa, foi horrível. E com o passar dos anos, quando eu me assumi, minha mãe descobriu que eu era gay, foi pior ainda. A ponto do meu pai me chamar de aberração. Você é uma aberração, você é um desgosto. É, eu passei horrores com meu pai. Horrores com meu pai. E posterior a isso, quando eu fiz 20 anos, o meu pai teve uma filha, né? A minha irmã, a Marina. E a esposa do meu pai não gostava de mim. E eu nunca me esqueço que um dia eu fui colocar a mão na barriga dela e dar parabéns pela minha irmã, porque eu era filho único. Claro. Até então, e ela tirou minha mão. Eu fui rever minha irmã com 31 anos. Seus 31, ela com 11. 11. Porque o meu pai não permitia que eu visse minha irmã. Segundo ele, por conta da ex-esposa, né? Enfim. Por quê? Porque eu era gay, macumbeiro e por aí vai. Resumo de contas. Quando eu comecei a crescer na rede social, na mídia, etc., e fazer muito dinheiro, a minha casa hoje custa mais de 4 milhões. Enfim. Aí eu me tornei um filho bom. Eu me tornei um filho de ouro, eu me tornei um orgulho. Eu me tornei um filho maravilhoso. Um filho de ouro. E aí ele tentou se reaproximar. Mas às vezes que ele se reaproximava de mim, era sempre com uma intenção de... compra um carro pro pai. Dá um celular pro pai. Vamos fazer um negócio. Eu tenho um bar, tu quer entrar como sócio? E eu só queria carinho, amor, atenção, respaldo. Mas graças a Eledumar e graças a Deus, eu não precisei, porque eu tive uma mãe que foi mãe e pai. Enfim, foi muito difícil, mas eu aprendi na escola, na pior escola. Aliás, na melhor escola, né? Na escola dos fortes. E nem por isso eu nunca usei droga, nunca usei droga, eu não bebo. Eu saí na minha vida, eu acho que umas 10 vezes na minha vida inteira pra uma festa, assim, de noite. E eu sempre fui um filho exemplar pra minha mãe, que é o amor da minha vida. Então, não precisei dele pra nada. E por último, quando eu tentei me reaproximar dele, quando meu filho nasceu, nós inseminamos e por aí vai. E quando meu filho nasceu,
ele foi um bom avô por quase um ano. A ponto de dar muito carinho pro meu filho, a ponto de ser muito presente pro meu filho. E isso durou muito pouco tempo. E você permitiu, inclusive, essa aproximação. Eu Isso fiquei é muito feliz. Bom, claro. Eu fiquei muito feliz porque... Você não estendeu pro seu filho ele não a deu, dor que você tinha. Né? Ele não deu o amor pra mim, mas ele pode dar pro meu filho. Claro. E com isso, durou pouco tempo. Até ele começar a escutar não de mim. Né? Que eu não iria dar dinheiro, que eu não iria ajudar e aí por diante. E o que mais me doeu foi no aniversário do meu filho, né? De 2 anos, aonde eu tinha ido em um podcast há muito tempo atrás. E eu tinha falado isso que eu tô te falando hoje. Mas era muito antigo o vídeo, a gente não se falava na época. E ele disse assim, eu falei assim, ué, por que tu não tá falando mais comigo? Né? E ele me respondeu assim, tu não tem pai? Tu não falou que tu não tem pai? Eu disse assim, não, eu disse que a gente teve vários problemas, coisa e tal, mas nós que ele não foi um pai presente. Nos acertamos, né? A gente tava tentando se acertar, né? Ele disse assim, não, tu não tem... Eu nunca falei que eu não tinha pai, mas enfim. Tu não tem pai, então teu filho não tem vô. Um dia antes do aniversário do meu filho. Aí eu disse assim, ok, então meu filho não tem avô. Eu disse assim. E desde então eu não falei mais com ele e dessa vez eu não tenho mais intenção. Porque um pai que me proibiu de conviver com a minha irmã, aonde hoje, com 33 anos, minha irmã com 13, eu não tenho acesso à minha irmã. Eu vi minha irmã uma vez por 5 minutos e outra vez por 15 minutos. Foram as 2 vezes na minha vida que eu pude ver minha irmã. E algumas vezes esporádicas ele perguntou se eu queria ir até a casa dele, que a minha irmã estava lá. Porém, o vínculo que era para que eu e minha irmã tivéssemos não existe. Eu sinto dentro de mim um amor que se um dia ela precisar de mim, pro que seja, eu vou estar ali. Porém, eu não sei se eu tenho amor pela minha irmã, porque eu não tive isso. Sabe? O mesmo acontece. Eu tento ser o melhor pai possível pro meu filho. Embora eu não tenha tido amor de pai, eu tive amor de mãe. E eu tive uma avó maravilhosa que foi incrível na minha vida. Então, assim, as minhas formas de dar amor hoje, pode ter certeza que é com muita luta, porque é o que eu aprendi com a minha mãe, sabe? E sobre meu pai é isso. Ele não foi um bom pai. Você mencionou com relação a até mesmo a sua primeira feitiçaria, bruxaria contra a sua tia, né? Sim, porque quando a minha avó faleceu, 3 anos depois que eu fiquei com a minha avó, pra mim aquilo foi o fim do mundo, porque a minha mãe morava na cidade vizinha, trabalhava na cidade vizinha, a minha avó, que era meu esteio, né, tinha falecido, eu tinha 10 anos, eu era uma criança que não entendia a morte, e eu fiquei com o meu tio, esse meu tio me bateu muito, nossa, como me bateu, mas me transformou num homem. Mas esse meu tio que eu considero muito mais meu pai do que meu próprio pai, porque ele me assumiu, esse meu tio me assumiu, e um dos motivos da separação deles foi porque ele via o quanto essa esposa dele me maltratava. Morando na casa que era da minha avó, né? Que a minha avó sempre disse que o dia que ela partisse, a casa era minha e aí por diante. Eu te pergunto, na verdade, até não precisamos estender mais tanto sobre isso, mas é só uma curiosidade. Nunca falei sobre isso assim tão abertamente, sabia? Obrigado. Nunca falei. Agradeço pela honra e a confiança. Porque a questão do seu poder de feitiçaria, você chegou a ter essa vontade, mas quem sabe não a coragem contra o seu pai para fazer algo? Não, eu tenho pena do meu pai. E não é uma frase de impacto. Eu tenho pena do meu pai. Meu pai é uma pessoa frustrada que em determinado momento da vida teve uma casinha legal, teve um carrinho legal e diz para as pessoas que ele era rico. Meu pai nunca foi rico. Nunca foi rico. Sabe? Meu pai tem uma síndrome de protagonista gigante. É um cara super inteligente. Eu herdei essa parte dos meus pais. Dos meus pais, mas essa parte mais guerra, mais negócio foi do meu pai. Então, assim... Enfim.
né? Acho que quando eu vou falar, eu vou pra essa parte de pai, eu me perco até no que eu tava falando, sabe? Porque me vem tantas coisas na cabeça ao mesmo tempo, Fica à vontade, se sabe? você quiser compartilhar. Não, o que que eu tava te falando? Sabe que eu mergulhei agora assim Você disse sobre o assunto todo de resto? Não, de agora. Sobre o seu pai, sobre a feitiçaria. Eu perguntei se você chegou a fazer... Ah, é, sobre fazer alguma feitiçaria Aham. pra ele. Não, eu tenho muita pena dele. Eu, determinado momento, quando a gente voltou a conversar, eu ajudei ele espiritualmente. E ele começou a se reerguer, começou a se levantar. E um certo dia, nós tivemos um desentendimento, por quê? Porque quando eu e minha mãe morávamos de aluguel, ele não pagava pensão nem ajudava a gente, e eu tinha 12 anos, e eu pedi pra ele se a gente podia construir uma casa no pátio da residência da minha avó falecida. E ele disse que não, que eu era louco, que como é que ia botar uma casa pra ex-mulher dele, que foi a primeira esposa dele, minha mãe, no pátio onde ele passava com a atual esposa dele. Então, Que absurdo. e aí o que aconteceu? Eu não tenho problema nenhum com a minha boa-drasta, pelo contrário, tenho paixão por ela, mas ele colocou a minha boa-drasta e os filhos a morarem dentro da casa que um dia ele legou pro filho dele. Então nós tivemos uma DR sobre isso, eu disse assim, nossa pai, eu falei pra ela assim, boa-drasta, não é contigo o problema, e não é nenhum problema, é só um comentário. Quando eu precisei do teu apoio, nem sequer o terreno tu me ofereceu pra construir uma casa. E agora tu coloca os filhos da tua esposa a morar nessa casa, né? E dentro disso a gente teve uma ADR e ele tirou a guia que eu tinha presenteado pra ele e se afundou de novo. Então assim, eu dei várias oportunidades pra que ele se reerguesse, mas em nenhum momento eu tenho vontade de ver ele mal. O meu pai simplesmente é uma pessoa frustrada, que nunca vai ter nada na vida e que hoje tem o desprezo do filho. Tenho certeza que se culpa por estragar a relação dos filhos, de mim com a minha irmã, e que com certeza não vai ter convívio com o neto, né? Então eu acho que isso é o pior castigo. Nunca desejaria o mal pra ele, de forma alguma, muito menos faria um feitiço contra ele. Muitas vezes é a ignorância e o orgulho, né? Porque a pessoa não sabe melhor do que aquilo que ela faz. E é difícil julgar, apesar de que quando a gente sente dor... Eu acho que quando a gente tem mais de 50 anos, a gente é obrigado a ter maturidade. Isso é um ponto interessante, maturidade. Porque tudo que você relatou sobre ele é de extrema imaturidade, né? Antes de encerrar, eu quero lembrar você de algo importante. Se você precisa de oração ou quer colocar o nome de alguém especial em nossas preces, escreva o nome aqui nos comentários. Todas as sextas-feiras fazemos nossa corrente de oração e levamos cada nome diante de Deus em nossas orações. Deixe o nome nos comentários, participe dessa corrente de fé e que a paz, a luz e a proteção estejam sobre você e sua família.